Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Eu fui diagnosticada na infância, mas infância nos 80, 90, ninguém contava. Então, eu só descobri no meio de uma crise de depressão, tomando medicamento, no meio do meu TCC. Caraca. E aí me contaram, minha mãe me contou, mas foi por acaso, foi muito por acaso. A minha mãe, coincidentemente, é neurologista. Ou seja, ela tinha um laudo, mas o laudo ficou na gaveta. Nada foi feito. Não tinha um... Eu acho que naquela época não dava exatamente um laudo. Uhum. Eu nunca tive um papel, ou pelo menos não que eu saiba, eu nunca tive um papel. Mas eu fui na psicóloga, a psicóloga diagnosticou. A minha mãe diagnosticou também. Eu fui em outros... eu acabei indo... eu fui em... oftalmo, não. Eu fui em fono. Eu fui testar... Eu esqueci... Nossa, eu esqueci. DEPAC? Não, testar... Cabine? Audiometria. Eu fui testar para saber se eu ouvia. Eu fui em fono. Eu fui em conjunto... Porque justamente minha mãe é médica. Ela me passou com todos os médicos de especialidades que ela conhecia. Sim. Só que eu era tão agitada que ela começou a desconfiar do meu TDAH antes do meu 1 ano de idade. Caraca, velho. Eu era muito E a gente sabe agitada. que, assim, à medida que o tempo passa, a gente vai suavizando essa parada da agitação. Eu tô então, olha suave, só, imagine isso aqui vezes 10. É a Tata criança. Tem filmagem de uns VHS, assim? Não, mas eu devo ter uma foto que eu tô sem a maioria dos meus dentes, porque eu quebrei todos eles no parquinho. Conta isso. Tu já me contou isso, mas você tem que contar de novo, porque é inacreditável. Vamos lá, por favor. Não, na escolinha que eu estudava, ele tinha festas de pais à noite e só tinha eu de criança. Meus pais eram amigos dos diretores da escola, eles foram fazer um evento para adultos lá e eles levaram as crianças e eu era a criança mais velha. Ou seja, a única que estava além do engatinhar. Eu devia ter já andava ali, né? Mas eu era devia ter uns novinha. 5 anos, por aí. 5. Acho que é isso, 5 anos. Enfim, era mais ou menos 4, 5, 6 anos por aí. Foi antes da primeira série. E aí eu fui pro parquinho, porque era a minha escola. Eu tava no meu ambiente. Uhum. E aí, no mesmo dia, antes, assim, era tipo, vamos supor, uma sexta-feira. E aí, na hora do recreio das criancinhas, eu vi umas amiguinhas... Sabe aquele... chamava Passeio do Tarzan na época. São 2 escadas verticais e uma escada horizontal. Ah, sei. É tipo um quadrado, assim. Nos anos 80 ninguém morria, né? Não tinha segurança. Era um brinquedo de metal. Eles subiam pelas laterais e andavam por cima da escada. 2 metros de altura. Mas ninguém morria. Era só areia embaixo. Então imagina você andando em cima de um negócio que ele é vazado. Ele é uma escada em cima. Sim. Circular. Eu fui, e aí eu fui pegar... Porque os meus amigos faziam isso no recreio e eu queria aprender a fazer para fazer depois para eles verem. Sim. Pegar a barra no meio e descer entre um espacinho e outro. Eu desci com a minha boca. Nossa, doeu aqui, velho. E foram os meus dentes todos pra areia do parquinho à noite, com o parquinho sem luz. 5 minutos que a minha mãe virou no evento. É o tempo suficiente pro TDAH fazer algum estrago. Eu quebrei mais de 5 dentes na época. E eram todos de leite? Todos de leite, graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, 15 anos usando aparelho. Eu passei por aparelho móvel, eu passei por aparelho fixo. Eu usei até o dia da minha formatura no ensino médio. E eu não tava nem na primeira série. Eu tava no pré ou... E foi minha vida de aparelhos. Caralho, você teve que reestruturar a parada ali e tudo. Inteira. A minha sorte é que e não sei se eu já tinha uma dentição precoce ou se isso desencadeou uma dentição precoce, mas quando os meus amigos estavam começando a perder os dentes na escola, eu sabia que eu tinha que cuidar muito bem dos meus, porque eram os últimos que eu tinha. Eram os últimos. Tava nascendo já, não tinha mais leite, não tinha mais nada.